volta à cena política, debatendo o ciclo da ditadura no Brasil. Rudá, houve essa pesquisa até do Instituto Datafolha, e que essa pesquisa aponta que 46% das pessoas, naturalmente dos pesquisados, querem a revisão da lei da anistia. Querem dos dois lados. Você acha que é necessária essa revisão? Essa lei é espúria. E vou explicar por quê. Veja só, uma coisa é você ter um ato, posso falar que é um ato de defesa dos jovens pegando em armas, ou um ato de desespero, o que for, mas uma coisa é você agir por conta própria em função de um regime militar que está atacando todos. A outra coisa é você fazer a violência, tortura, expulsão do país, assassinatos, pelo Estado, com dinheiro público, com dinheiro de imposto. Aí isso nós não podemos admitir na história desse país. E as pessoas, normalmente, não fazem uma discussão muito clara sobre o que foi isso. Você institucionalizar a tortura como tortura de Estado, você achincalhar as Forças Armadas, que foram sempre muito benquistas no Brasil, em toda a história do Brasil. As pesquisas sempre colocam as Forças Armadas. Você transformar isso numa espécie de milícia de ataque, colocando quase todos os brasileiros como criminosos, como pessoas que têm que ser assassinadas, torturadas, crianças, isso não. Ou seja, esse tipo de selvageria institucional faz de um país algo fora do processo civilizatório. Né? Na Argentina, aí tem que ser julgado. Essa doutrina do inimigo interno, ela continua, viu, Carlão? Essa teoria do inimigo interno, o que é o inimigo interno? É o jovem negro, pobre, de educação formal até terceiro grau, até terceiro ano do ensino fundamental, morador de periferia. Essa teoria do inimigo interno, os torturáveis, né, para emprestar uma imagem da Heloísa Greco, da Bisoca, os torturáveis são os mesmos de sempre. Só que na época da ditadura civil-militar era os jovens de classe média, universitários, brancos, né, estudantes de universidades federais. Hoje isso muda um pouco. Agora, essa teoria do inimigo interno, essa teoria dos dois demônios, ela ainda permanece. Sabe por que nós temos que rever? Porque o jovem que está fazendo um curso para ser oficial, do Exército, ele precisa saber que o papel dele não é esse. Ele precisa saber que em momento de exceção, e vamos entender o que é exceção, no momento de crise do país, ele não pode ir além do humanismo, da relação do respeito ao cidadão. Então nós precisamos ter uma lei que diga claro que o Estado não é um joguete na mão de quem tem poder naquele momento. O Estado é público, é isso que tem que ficar claro. A gente tem essa situação na Argentina, né? Comparando outra vez com a Argentina, onde os generais presidentes, os ditadores... Estão todos em cana. Foram para a cadeia, No Chile. Aqui a gente teve semana passada, não foi essa semana, foi dia 25, dia 24 agora, o general que foi no depoimento da Comissão da Verdade... Um coronel que foi achincalhar... Paulo Malhães. Ele disse, eu prendi, torturei, matei... Quebrei os dentes. Quebrei os dentes. Por que esse cara não está em cana, sendo que a tortura é um crime inafiançável e imprescritível de lesa humanidade? Então, essa responsabilização... Essa responsabilização, até mesmo para as Forças Armadas, eu acho que consegue um pouco limpar essa mancha incômoda que todas as três têm no uniforme, até hoje. Né? E demonstraria a necessidade de se passar a formar oficiais com outra mentalidade. Sem dúvida. Que é uma coisa, mais um serviço que a gente não fez no pós-ditadura. Nós continuamos formando oficiais, que acredito que 64 foi uma revolução democrática. Nós continuamos formando oficiais, que acredito que as Forças Armadas devem tutelar politicamente a sociedade. Nós continuamos legitimando o golpismo. E se a gente legitima o golpismo do passado, não sei o que vai ser do futuro. Só há nas intitulações das coisas, né? A gente viu a notícia aí agora que o elevado Castelo Branco, ali naquela região ali que vai para a Avenida Pedro II, né? Exatamente. Se chamava Castelo Branco, obviamente, né? E agora chama Helena Greco. Falta só o prefeito sancionar. A Câmara, não me pergunte como, a Câmara de Belo Horizonte... Vereadora Helena Greco, né? Foi a primeira vereadora, você se lembra disso, Carlão? A primeira vereadora que a Câmara teve em Belo Horizonte. A mulher assumiu o mandato. E a gente teve há muitos anos
o caso da rua, que eu não sei aonde, que se chamava Damitrione, que era o torturador americano, que veio ensinar a tortura. E Carlão, hoje chama José Carlos Mata Machado, e os um dos mortos. E os torturadores daqui diziam, esse cara tem muito pouco para ensinar pra gente. Olha, vamos só lembrar, inclusive você está falando do nome de rua, o Betinho Duarte, recentemente... Ex-vereador, recentemente da Comissão da Verdade, ele recentemente divulgou um dado de que Minas Gerais foi o estado que teve o maior terrorismo de estado contra a população jovem, universitários, professores, sindicalistas, em todo o regime militar. O levantamento é muito importante, foram mais de 80 pessoas que foram perseguidas, sumiram, assassinados e assim por diante, torturados. Cirlan, Rudá, não sei se você já estava em Minas nessa época, Cirlan foi um dos ícones da nossa juventude, né, Carlão? Um compositor, um cantor e um compositor fenomenal. Ativo ainda, né? Ele hoje na Assembleia Legislativa dizia que a ditadura civil-militar arruinou a carreira dele, destruiu, um garoto de 21 anos, com aquela música magnífica, Vivas a Pátria, né? Destruiu a carreira dele, ele não conseguiu decolar. Então, essas pessoas, como é que ficam? Zé Roberto Gonçalves de Rezende, que há pouco tempo teve o seu julgamento na própria faculdade de Direito, onde ele estudou, teve que sair para cair na clandestinidade, voltou, a família recebeu uma indenização que ele, de R$300 mil, que ele, naquela época, quando morreu, não tinha sequer uma casa própria, faria completamente a diferença na vida dele. Então, essas pessoas, Roberto Aguiar, estou me lembrando aqui, Roberto Aguiar, ex-reitor da UNB, era violinista. A ditadura quebrou o cotovelo, a coronhada de fuzil. Esse cara depois vai para a ciência política, porque não o queriam na faculdade de Direito, vai para a ciência política. É um sujeito que está aí hoje ainda vivo, bem, razoavelmente bem. Mas como é que a gente vai costurar, como é que nós vamos cirzir esse tecido que se esgarçou? Essa que é a questão que eu tenho. Mas eu perguntaria a vocês, principalmente isso, como fazer, o que a sociedade tem de fazer para evitar novo ciclo. Eu estava vendo hoje nos jornais da Venezuela, Maduro dizendo que está uma ameaça de golpe. Não sei se é verdade que essa história da Venezuela também é muito nebulosa, né? Não tem como saber. E aqui começou com um golpe que se espalhou pela América Latina todo. Não só o golpe, o modelo brasileiro de repressão, ele serviu de modelo para a repressão chilena, uruguaia, argentina. Né? O modelo do desaparecido político, né, que não é propriamente uma invenção brasileira, mas que na América Latina foi implantada pela ditadura brasileira sistematicamente a partir de 71. Exportamos não só técnicas de tortura, como exportamos equipamento, a famosa pianola Boyle, que foi justiçado pela ALN, né? Exportamos não só equipamentos, mas como torturadores. Havia no Estádio Nacional torturadores brasileiros que torturavam os brasileiros em português e torturaram a vários chilenos em português. Isso hoje é história. Todos nós sabemos. Inclusive tem registro de cursos, né? Sim, sim. Curso. Na PE da Barão de Mesquita. Só faltava ter diploma. Mas essa é a pergunta, como evitar novos ciclos no país hoje? Dessa maneira. É preciso fazer uma reforma nas instituições, como eu acabei de citar, as Forças Armadas. Mas não passa só pelo lado militar. Como você estava falando da mudança de nomes de ruas, que é uma iniciativa importante, iniciativa de memória das mais importantes. Mas você vê como é difícil fazer esse tipo de mudança em Belo Horizonte, onde você tem vereadores ligados à polícia do passado e à polícia do presente, né, que reagiram indignadamente, dizendo que havia outras propostas, além do nome da Dona Helena Greco, para outras ruas, que não se pode homenagear terrorista, que tem que deixar como está. Mas desde quando Dona Helena Greco foi terrorista? Dona Helena Greco era uma mulher que emprestou a dignidade. No caso, não era exatamente o nome dela. Eu sei que cria mesmo muita nesses círculos de poder, você cria uma enorme reação. Ou seja, é preciso ter uma reforma educacional. Salvo engano, ela era mulher de general, né? Quem? A Dona Helena Greco? Não, mulher do médico. Aí médico? Mulher de um médico. Ah, sim. Pois é. Então, eu acho que passa necessariamente por reformas institucionais que permitam florescer essa cultura democrática. Eu queria, como educador, reforçar algo. Você, desculpe, irmão, te interromper, mas é que isso é muito caro. Se há algo que eu não posso perdoar os últimos governos de esquerda no Brasil, foi não ter criado uma cultura da democracia na educação brasileira. Da tolerância, do diálogo, da solidariedade, reformar o projeto Rondon, recriar todos os sistemas de representação estudantis nas escolas, fazer com que a gente discutisse os municípios, discutisse o orçamento municipal. O que essa omissão, pensando que o mundo é a economia e não a política, o que ela acaba gerando? A pior geração de gestor público da história da República.
ou seja, gestores que têm incapacidade de negociar, de dialogar, de comover a sociedade brasileira. Eles tratam tudo, a gestão, como se fosse empresa. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós tínhamos que ter um amplo debate sobre política e democracia nas nossas escolas, universidades, em projetos de extensão. Isso eu acho que falta no Brasil. E aí você vê, por exemplo, nesse momento que nós vamos ter a Copa do Mundo, bastava o governo chamar os 12 comitês populares da Copa que anunciaram esse slogan "não vai ter Copa". Quando que eles chamam? Não, o que eles falam é: vamos fazer uma lei e prender preventivamente os meninos que estavam na manifestação de 2013. E isso é uma cultura autoritária. Prender, resolver essa criminalidade, nós estamos com a taxa, nós somos o 4º país que mais encarcera no mundo. Os números que mais chineses, mata? Isso aí é medalha de ouro. Eu estou falando que nós vamos decidir já no Photoshop, você sabe com quem, né? Com a Rússia, que é o 3º que mais encarcera, porque os números chineses nós não os temos. Os números estadunidenses, que todo mundo defende, diz que é uma maravilha, são mais de 4 milhões de presos, jovens, negros, pobres, moradores de periferia e com ensino fundamental até o 3º ano. Essa realidade é uma realidade que eu penso, ou a gente muda, ou quem está de sapatos não vai sobrar. Olha, o programa está quase encerrando, eu não vou deixar de falar isso com o Virgílio, não, porque você falou que você foi preso aos 15 anos, e o Virgílio não gosta muito de falar nisso, você foi preso por causa de poesia marginal, poesia mimeógrafa. Não cheguei a ser preso, não. Foi detido por isso, né? Eu penso que a minha história das histórias desimportantes, talvez ela seja a mais desimportante delas. Eu fiz o meu trabalho, o Carlão também, o Carlão era editor, me lembro desse poema como se fosse hoje, uma carta precatória que respondi de Brasília, e o medo, o pânico que eu tinha era de ser indiciado na Lei de Segurança Nacional. Porque se fosse indiciado na Lei de Segurança Nacional, era no mínimo uma pena mínima de 4 anos de reclusão, sob as piores condições. Então eles pegavam crianças, poetas e tudo mais. Eu agradeço a presença do Rudá, do Mauro, do Virgílio, e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.